Já que vocês querem saber minha opinião, então vamos lá. Eu não faria FIES para medicina e eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sara Schomayer, eu sou médica, me formei pela UFRJ e aqui eu te ajudo a passar em medicina, te ajudo a entender melhor as opções que a gente tem e uma delas é o FIES, que é sim uma opção, mas eu me atentaria muito a algumas situações aqui como coparticipação, com relação à dívida final. A gente vai conversar sobre tudo isso, então eu quero que você tenha muita atenção se você está cogitando ali fazer o FIES. A primeira coisa que eu quero que você tire da cabeça é essa rixinha de particular é ruim, federal é boa. Gente, criaram isso na cabeça de vocês. E na verdade não tem nem como generalizar isso, porque às vezes, por exemplo, numa federal a parte ruim é essa. Na outra é uma outra parte. Por exemplo, a aula de anatomia em tal faculdade não é tão boa. Mas às vezes a aula de neurologia é muito boa. E por aí vai, ou a prática disso. Então, na minha opinião, não existe faculdade 100% boa ou 100% ruim. Ou que as federais são necessariamente melhores que as particulares. Esquece isso. Quando eu me formei, eu juro, a única coisa que me pediram foi o meu número de CRM para começar a trabalhar. Meu primeiro emprego foi assim, me perguntaram, você tem o CRM? Eu falei, tenho. Qual que é o número? Esse aqui. Beleza, contratada amanhã você começa a trabalhar. Juro, juro! E o meu segundo trabalho como médica foi por indicação. Ou seja, alguém gostou do meu trabalho, me indicou para uma outra pessoa que me contratou e por aí vai. Então, em nenhum momento me perguntaram se eu formei na particular ou se eu formei na federal. Gente, isso é rixa de vestibular. O seu paciente está interessado se você trata bem ele. O seu empregador está interessado se você faz um bom trabalho. Então, eu não fazer FIES não é por fato de não fazer na particular, até porque se eu tivesse a particular 100% de bolsa, provavelmente eu iria também. Sobre a dívida, que é um dos maiores medos de quem está pensando em fazer FIES. E na verdade também te digo que a dívida nem é tanto o problema principal. Porque assim, é um valor gigante, assustador, isso sem dúvida. Mas como você tem muitos anos para pagar e a gente consegue sim ter um bom retorno financeiro como médico, é possível sim pagar a dívida, arcar com a dívida, sem que isso seja um enorme peso no seu orçamento. Você vai ter que sim se planejar, porque obviamente, né, tem que administrar as contas. E uma das coisas que eu vejo muito na medicina, isso com ou sem FIES, é médico se endividando, ganhando super bem, mas se endividando. Por quê? Porque começa a fazer várias compras e às vezes financiamentos de casa, de carro, compra isso, compra aquilo, aumenta o custo de vida, aumenta o padrão de vida, e aí tem que dar ainda mais plantão para conseguir sustentar isso, para conseguir arcar com as contas. Então, o que eu mais vejo, na verdade, não é médico ganhando mal, mas é médico administrando mal o financeiro dele. O que mais me preocupa no FIES, na verdade, é um negócio chamado coparticipação. Você vai fazer FIES, você precisa entender o que é a coparticipação. Imagina que o FIES tem um teto, ou seja, você só pode financiar até aqui. Esse aqui é o máximo que o FIES financia. Só que as faculdades de medicina normalmente estão acima desse teto. Ou seja, existe uma parcela que não é financiada, existe uma parcela que você vai pagar todo mês como se fosse a sua mensalidade. E aí o resto que seria financiado. Esse valor da coparticipação, para muitas pessoas, já é bem inviável pagar. E pior, ele sofre reajustes ao longo da faculdade. Então, o que você começa a pagar, não necessariamente é o que você vai terminar a faculdade pagando. Até existe um índice que é como se fosse uma limitação dessa faculdade para que ela não aumente essa mensalidade de forma exorbitante, mas esse é o valor realmente pode aumentar bastante. Então, se eu pensar em fazer FIES, a primeira coisa que eu vou ver é quanto é a coparticipação da faculdade que eu quero. Porque é ali que vai me definir. Opa, eu consigo pagar a coparticipação? Consigo. Então, show de bola. Imagina chegar no meio da faculdade, você não conseguir simplesmente pagar mais a coparticipação, às vezes tem que trancar a faculdade, entende? Então, eu me preocuparia muito com isso. Porque a dívida depois, você vai conseguir pagar como médico. Agora, durante a faculdade, eu sei o quanto é difícil trabalhar e estudar. E eu trabalhei, estudei a faculdade inteira, eu me sustentei, então assim, é possível, mas começa a ficar difícil administrar isso durante a faculdade se a sua renda já está mais ou menos ali no limite e imaginar que isso pode ser reajustado também. Então, a coparticipação, ao meu ver, é o que você mais precisa se preocupar na hora de pensar no FIES. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um simulador dessa coparticipação, do valor ali que você teria que pagar todo mês. Lembrando que também tem algumas taxas, seguro de vida, esse tipo de coisa que é obrigatório no caso do FIES. Vou deixar o link na descrição aqui. Isso é uma indicação da Rebeca, do Instagram dos Caminhos da Medicina. Ela indicou esse simulador, fez um post muito legal sobre isso, então tô repassando a informação aqui para vocês. Então, qual que seria a situação que eu faria FIES? E é a situação que eu mais vejo. Por exemplo, você está na sua cidade,
Tem uma faculdade particular que, por exemplo, às vezes não oferece ProUni, não tem bolsa, ou enfim, não deu certo para você conseguir uma bolsa nessa faculdade, mas você não quer, por exemplo, sair de casa, ou ainda, que é muito comum, às vezes sair de casa fica mais caro do que propriamente a coparticipação. Então, o custo de vida numa capital, numa federal, às vezes é muito elevado. E ter uma coparticipação, mesmo tem que pagar todo mês, às vezes fica mais viável para você, fica perto de casa, perto da família. Então eu digo que o FIES, por mais que na minha realidade eu provavelmente não faria, não é que é ruim para todo mundo, que eu não recomendo que ninguém faça. Se a tua realidade, você vai conseguir arcar com a coparticipação, depois a dívida, depois, você já sabe, né, que você provavelmente vai conseguir arcar com ela. Você tá na faculdade do lado de casa, sabe? Então faz sentido sim a gente cogitar isso. Mas agora, por que eu digo que eu não faria o FIES? Sim, por causa da dívida, sim, por causa da coparticipação, é um valor muito, muito, muito elevado, e se eu pudesse ter a oportunidade, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer faculdade sem precisar pagar diretamente a mensalidade, com certeza é algo que deixa essa jornada mais tranquila. A gente sabe que a questão financeira pesa muito, então assim, eu colocando na balança, eu preferiria estudar mais um ano e tentar, por exemplo, federal, estadual, ou mesmo conseguir bolsas de 100%. Muitas faculdades oferecem vários tipos de bolsas diferentes. Às vezes o primeiro lugar consegue bolsa de 100%. No ProUni também tem a questão das bolsas. Então existem várias outras alternativas que eu provavelmente buscaria antes de pensar no FIES. Uma vez eu falei isso, uma seguidora me respondeu: Sara, mas mesmo sem garantia que você vai passar, porque assim, o FIES, você tem ali, você conseguiu, beleza, já vai entrar na faculdade. Se você for estudar mais um ano, você não tem garantia que você vai passar no final daquele ano. Eu digo assim, que pra você passar no FIES, precisa de uma nota muito alta. Você já vê que existe uma concorrência muito alta mesmo dentro do FIES. E essas pessoas que passam no FIES, normalmente são pessoas que também conseguem passar em federais, em públicas. São pessoas que já estão num nível tão elevado de conhecimento, de preparação, que muito provavelmente elas vão conseguir passar. E se você está nessa situação, invista no seu diferencial. O que é o diferencial? É a gente pensar em procurar as questões cada vez mais difíceis, já que a gente está no nível bom de acertos, a gente quer pensar nas questões que quase ninguém acerta, aqueles temas mais raros, aquelas questões mais difíceis. Então eu focaria meu ano inteiro naquelas coisas que eu ainda erro, naquelas situações que eu tenho muita dificuldade. Ai, mas Sara, mas eu não tenho mais emocional para estudar pro Enem, eu não consigo mais, eu sento para estudar pro Enem e eu começo a chorar. Eu vou entrar pelo FIES mesmo, eu vou entrar na faculdade, porque ali pelo menos eu resolvo esse problema. Eu já ouvi muito isso. E, gente, se você não tá com saúde mental, se você não tá com capacidade para conseguir estudar pro vestibular, você não vai estar com saúde mental para estudar pra faculdade. Piorou. Entende? Então, eu sempre digo para vocês, se você tá entrando na faculdade por questão de saúde mental, a faculdade não vai resolver seus problemas. Procura ajuda, resolva essas questões primeiro e depois você estuda o vestibular, depois você entra na faculdade. Não sai atropelando as coisas, não. Bom, o objetivo principal desse vídeo não é para te dizer para fazer ou não fazer o FIES, mas se você for fazer, que você faça com consciência, que você procure exatamente saber o que é a dívida, quanto você vai ter que pagar por mês, para não ter nenhum tipo de surpresa no final. E eu também quero que você não use o FIES como uma tentativa desesperada de entrar na faculdade sobre qualquer custo, mas que realmente seja alguma coisa que faça sentido para você. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião de FIES e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!